A fidelidade dos coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler todo o capítulo, são 33 versículos. Eu tenho mais ou menos 12 páginas para falar aqui. Espero acabar dentro do tempo. Vamos acelerar aqui para nós terminar dentro do prazo legal que nós temos aqui. Amém, queridos? 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 33. O apóstolo Paulo faz uma defesa veemente do seu apostolado e vai nos alertar quanto aos falsos profetas novamente. Amém? Aos falsos apóstolos, né? Os irmãos me desculpem. Diz assim a palavra do Senhor: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas o sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós, nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano. Eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos meus compatriotas, enfrentei perigo nos rios,
perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor pela Tua palavra, Pai, pelo exemplo do apóstolo Paulo nessa carta, Senhor. Pai, eu sei que quando ele escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que ele diz que ele pode todas as coisas naquele que o fortalecia, que é o Senhor Jesus, Pai. Hoje nós podemos entender, Pai, de que forma que o Senhor fortalecia para suportar todos os ataques, Pai querido, externos e internos, Pai querido, todos os açoites, prisões, naufrágios e perigos de morte, Senhor. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, Pai, o inimigo já teria nos engolido vivos, Senhor. Mas eu agradeço ao Senhor nessa noite, porque o Senhor, assim como um pai se compadece dos filhos, o Senhor se compadece daqueles que o amam, para os livrar, para os guardar, para que seu propósito, Pai querido, desde a eternidade seja cumprido em nossas vidas. Pai, que nessa noite possamos compreender essa palavra, que possamos absorver todo o conteúdo, Pai querido, desse capítulo, Senhor, para que possamos ficar mais firme, mais fiel à Tua palavra, mais fiel, Pai querido, ao Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, use misericórdia para com o pregador nessa noite, Pai. Tenha compaixão da nossa vida, Senhor. Que seja o Senhor falando por meio do Teu servo, em nome de Jesus. Suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a Tua igreja, para que a Tua igreja esteja com os ouvidos atentos, Pai, com a mente voltada, Pai querido, para a Tua palavra neste lugar, nessa noite, Senhor. Nos faça compreender a Tua palavra, nos faça entender, Pai querido, a mensagem, Pai querido, do Senhor para nós nessa noite, Pai. E que em tudo o Senhor receba a glória, e que em tudo o Senhor receba o louvor, e que em tudo o Seu nome seja exaltado neste lugar, nessa noite, Pai. Te damos graça pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém, queridos? Meus amados, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma defesa veemente do apostolado dele aqui, porque ele está sendo duramente atacado pelos falsos apóstolos da cidade de Corinto. E os falsos mestres já haviam chegado em Corinto, né? Não é uma novidade, falsos apóstolos não é uma novidade para os dias de hoje, né? Na época de Paulo já havia falsos apóstolos, eles eram judeus e proclamavam-se apóstolos de Cristo, traziam cartas de recomendações e ostentavam credenciais. Quanto ao talento, eram oradores profissionais, falavam muito bem em público. Quanto ao desempenho deles, gabavam-se de feitos miraculosos. Quanto à personalidade deles, eles eram totalmente arrogantes. Quanto à integridade, eram impostores, avarentos e aproveitadores do rebanho, buscando o dinheiro do povo e não o seu bem-estar espiritual. Paulo os chama de falsos apóstolos e de obreiros fraudulentos. Estamos estudando a carta de 2 Coríntios e já vimos o quanto Paulo tem combatido os falsos apóstolos. Como que eles atacaram a vida do apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo, como que eles tentavam torcer a palavra de Deus para enganar a igreja, para adquirir bens materiais, para adquirir dinheiro, né? Então, quando nós vemos na televisão pessoas torcendo a palavra para ganhar dinheiro, isso não é uma novidade. Isso já acontecia na época de Paulo. E assim como Paulo, ele defendia o Evangelho, ele defendia a verdade de Cristo, cabe a nós também defender a verdade de Cristo, defender o verdadeiro Evangelho e nos posicionar. Nós não podemos olhar essa situação tenebrosa e ficarmos passivos, ficarmos calados, como se nada estivesse acontecendo. Não, deixa para lá, né? Isso é normal, isso não é normal. E nós temos o dever de, como crentes verdadeiros, filhos da luz, de combater as trevas em nome de Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou, para guerrear. E nós falamos na terça-feira passada que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas.
Amém, queridos? Quem eram esses falsos apóstolos que ameaçavam a igreja de Corinto? Né? Nós temos duas opções para poder descrever esses falsos apóstolos. Primeiro, poderia ser os mesmos judaizantes que Paulo combate eles na Galácia. Os irmãos lembram lá em Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, chegaram os judaizantes, os falsos apóstolos lá também, e começaram a pregar um evangelho que não era o evangelho de Cristo. E Paulo, para combater aqueles falsos apóstolos, falou assim, olha, se um anjo descer do céu, ou se nós mesmos pregarmos outro evangelho, que não seja esse qual? Salvação pela graça mediante a fé, que seja anátema, que seja desprezado, que seja diabólico, né? Possivelmente poderia ser esses judaizantes. O que eles pregavam? Eles pregavam rituais adicionais à fé para serem salvos. Tem que cumprir todo o calendário judaico, a dieta judaica, né? O calendário de festas judaicas. Então, eles adicionavam isso. Outra coisa que eles faziam, que era característica deles, negavam a salvação pela graça e exigiam todo o cumprimento da lei para que as pessoas fossem salvas. Esses judaizantes chegaram na Galácia e eles falaram o seguinte, olha, até que a salvação é pela graça sim, sabe? Mas para você ser salvo, você tem que cumprir toda a lei. Então, se tem que cumprir toda a lei, a salvação já não é pela graça mais. Não é verdade? Eles eram totalmente legalistas, né? E pregavam um outro evangelho que não era o evangelho da salvação pela graça mediante a fé. Uma das opções, uma das possibilidades é que seriam esses apóstolos que estavam na cidade de Corinto. Só que o que contrapõe, o que diverge um pouco, é que os apóstolos que agora estavam em Coríntios, eles não estavam reivindicando salvação mediante o cumprimento da lei. Esses apóstolos não estavam orientando o povo a seguir à risca a lei de Moisés. O que eles estavam fazendo? Provavelmente era um outro grupo de apóstolos, vindo também, né, de Jerusalém, mas que tinha na sua pregação, né, não legalismo, mas o triunfalismo. Pregavam um evangelho triunfalista. Isso nos remete à nossa atualidade hoje, é verdade? Aquele evangelho do receba! Era mais ou menos isso que eles pregavam, né? Aquele evangelho triunfalista, pomposo, né? De gritar e as pessoas, né? Mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Esses falsos apóstolos pregavam um evangelho sem a cruz, gabavam-se de seus feitos e não nas suas fraquezas. Então, o que diferencia os falsos apóstolos lá da Galácia para os falsos apóstolos que estavam em Coríntios é que esses de Coríntios, eles pregavam um evangelho sem cruz, sem dor, né? Sem sofrimento, sem morte, sem negar a si mesmo. Eles pregavam um evangelho mamão com açúcar, né? Um evangelho fácil, um evangelho light para agradar as pessoas. E o que caracterizava, né, qual que era a ênfase do evangelho desses falsos profetas que estavam na cidade de Corinto? Era uma eloquência e o conhecimento. Eles primavam pela oratória, né? O fato de falar bem publicamente, ter uma voz grave, bonita na hora de falar, né? Eles fixavam isso. E eles fixavam também o conhecimento, está lá no capítulo 11, versículo 6. Eles exibiam autoridade. Como assim, Claudionor? Eles chegavam e batiam a carteira em cima da mesa, dava uma carteirada, né? Nós temos cartas, está aqui, ó, né? Nós temos o reconhecimento da igreja de Jerusalém. Eles se baseavam, está lá no capítulo 11, versículo 20. Eles se gabavam também, irmãos, de visões e de revelações, né? Olha, o Senhor, já falei que o que mais caracteriza um falso profeta, um falso apóstolo, um falso mestre, é que ele fala o seguinte: Deus revelou para mim. Ele fala dessa forma. Ele não fala que Deus revelou nas Escrituras. Ele fala, Deus revelou para mim, né? É um conhecimento, é uma visão que ele teve, né? Então era isso que eles estavam gabando lá na cidade de Corinto. O que mais? Eles se gabavam de executar sinais apostólicos. Está lá no capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 13. Né? Eles se gabavam de ter sinais apostólicos. Só que os sinais apostólicos deles não eram os sinais apostólicos de Paulo. Paulo, no finalzinho da carta, vamos ver o que diferenciava o apóstolo Paulo desses falsos profetas, desses falsos apóstolos. Amém? Diante de tantos ataques a Paulo e a sua mensagem, Paulo faz uma defesa eloquente, né?
Porque não vê um ataque somente na sua pessoa, somente a pessoa do apóstolo Paulo, somente na integridade moral do apóstolo Paulo, né? O ataque também era a sua reputação e ao evangelho de Cristo. Então Paulo ficou bravo, ficou nervoso, né? Fez essa carta para atacar e para combater esses falsos apóstolos. Por quê? Porque o que está em jogo aqui é o evangelho de Cristo. E Paulo defende o evangelho. Aí você pergunta, pastor, o evangelho precisa ser defendido? Precisa. Precisa de você para defender. Amém, queridos? Quando você vê alguém falando mal de Cristo, falando mal da cruz de Cristo, falando mal do evangelho, se posicione como bom soldado. Milita a causa. Porque foi para isso que Deus te chamou. Porque se nós nos calarmos, as pedras irão clamar. Amém? Não é diferente hoje, né? Quando os falsos mestres têm atacado o evangelho ferozmente. Se você ligar a televisão, se você ligar o rádio, você vai ver de que forma que eles atacam o verdadeiro evangelho. Como que eles atacam, Claudio? Com mentiras, torcendo a Bíblia, torcendo os versículos bíblicos, criando coisas que não tem na Bíblia, trazendo para nós, para dentro da igreja, coisas que a Bíblia não permite. Amém, queridos? Inventando coisas, planejando, torcendo a palavra de Deus para que a vontade dos próprios falsos apóstolos seja cumprida e não a vontade de Deus. É isso que eles fazem. E o apóstolo Paulo, ferozmente, bravamente, ele vai defender. Paulo, ele nos mostra como se defendeu, né? E como que nós podemos aprender também a aplicar isso nos dias de hoje. Porque, irmãos, uma coisa que eu sempre falo, Deus é o mesmo, sim ou não? O diabo é o mesmo, sim ou não? E o ser humano é o mesmo, sim ou não? Sim. Então, se Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo, o ser humano é o mesmo, o que muda são só as estações, o que muda é só o rótulo com o qual ele vem nos atacar. Porque a essência do ataque é o mesmo. A essência é o mesmo lá de Adão e Eva até os dias de hoje. E vamos ver isso daqui. A primeira coisa que Paulo nos ensina é o cuidado pastoral que ele tinha para com a igreja de Coríntios. Está aí no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos ler alguns versículos no capítulo 11. Paulo, ele era o pai espiritual daquela igreja e não podia ver seus filhos na fé sendo atacados e ficar inerte a tais ataques dos falsos mestres. O que acontece nos dias de hoje, irmãos? Que nós, como pastores, nós temos a igreja como filha. Esse é um dever nosso. O nosso dever é de cuidar de vocês como filhos. Por isso que às vezes eu vou chamar alguém no WhatsApp, né? Minha filha, em nome de Jesus, né? Porque nós temos esse amor de pai pela igreja. E assim o apóstolo Paulo também vai agora demonstrar que ele, como pai, ele defende a igreja de Coríntios, ele protege a igreja de Coríntios, porque o amor de pai é um amor forte. É um amor tão forte que o próprio Deus, lá no Salmo 103, ele faz uma comparação. Ele faz, olha, assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim eu, o Senhor, me compadeço daqueles que o amam. Então, para nós que somos pais, para nós que temos filhos, nós podemos sentir de um pouquinho, né? Porque o nosso amor não é perfeito como o amor de Deus, nós podemos sentir como que Deus nos protege. Como que Deus quer nos defender? Como que Deus cuida de nós? Como que Deus nos protege? Como? Assim como um pai protege o seu filho. Amém? E assim também o apóstolo Paulo estava defendendo a igreja de Corinto. No versículo 1, né? Ele fala que a loucura de Paulo, né? Que se refere aqui, é de usar os mesmos métodos dos falsos mestres para combatê-los. Ou seja, ele destaca seus próprios feitos, coisa reprovada por ele mesmo, no capítulo 10, versículo 18. Vamos lembrar o que diz lá? Ele fala assim, olha, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. E Paulo vai fazer isso justamente, simplesmente, contra a vontade dele. Ele faz contra a vontade dele. Ele considera isso uma insensatez, uma tolice, uma bobeira. Ele usar as próprias experiências, ele usar as próprias credenciais que Deus concedeu a ele pela graça para se exibir diante da igreja. Porque era isso que os falsos apóstolos estavam fazendo. Eles estavam usando as credenciais que eles achavam que tinham, que eles achavam que foi dada por Deus, para se exibir diante da igreja. Paulo disse, peraí, já que é para se exibir, eles estão se exibindo para arrancar dinheiro de vocês. Eu vou agora mostrar as credenciais que Deus me deu para o bem-estar de vocês. Olha a diferença. Amém? A diferença é essa. A diferença é que os falsos apóstolos, eles se gabavam das credenciais que eles tinham, né? Para arrancar dinheiro da igreja.
E hoje nós vamos falar muito sobre isso daqui. E o apóstolo Paulo faz o contrário. Ele fala, olha, eu vou até me gabar, vou até me orgulhar com vocês nessa carta também. Mas é para o bem de vocês. É para mostrar para vocês que eu sou apóstolo de verdade, enviado por Deus. E que esses aí são falsos. São falsos. Irmãos, no final do estudo dessa carta de 1º e 2º Coríntios, os irmãos têm que estar aptos a identificar um falso profeta, um falso apóstolo. Amém? Os irmãos que têm acompanhado nós na terça-feira aqui, os irmãos têm que estar aptos a olhar assim, bater, esse é um falso profeta, esse é um falso pastor, esse é um lobo devorador, esse não é pastor de verdade. Eu fiquei muito feliz quando encontrei hoje, né, com um amigo meu lá perto de casa, dono do depósito Santos e Ramos, encontrei com ele, ele falou, Ferreirinha, obrigado por ter falado de tal pastor para mim, porque você abriu os meus olhos, aquele é um herege e um falso profeta. O que faltava era só um empurrãozinho para Deus abrir os meus olhos mesmo. E hoje eu vejo claramente que o objetivo dele é financeiro. Então, se você tem a oportunidade de abrir os olhos de alguém, faça isso em nome de Jesus. Você não recebe a verdade para ser um poço de verdade. Você recebe a verdade como uma arma. Como uma arma. Sim ou não? Paulo fala assim, vocês se armem com toda a armadura de Deus. E a primeira arma que ele fala é o quê? A verdade. O cinto da verdade. Então, pega essa verdade que é pregada aqui e use ela como uma arma para libertar pessoas do cativeiro da mentira, do engano e dos falsos pastores. Amém? Então, o apóstolo Paulo, né? Ele vai nos mostrar aqui 4 aspectos importantes acerca do cuidado pastoral que ele tinha para com a igreja de Coríntios. Primeiro, o seu zelo. Paulo era extremamente zeloso para com a igreja de Coríntios. Irmãos, quem somos nós para chegar aos pés do apóstolo Paulo? Mas nós estamos tentando ter um zelo muito grande pela igreja aqui do bairro Tirol. Os irmãos podem observar que raramente nós chamamos alguém para pregar aqui. Pastor, quer dizer que vocês são os melhores pregadores da atualidade? Não é isso. Eu quero dizer que está difícil arrumar pessoas para pregar em nossa igreja nos dias de hoje. Pessoas que têm a mesma visão do mesmo evangelho puro e simples que nós temos da palavra de Deus. Tem muitos? Tem. E nós estamos peneirando para achar essas pessoas. Amém, queridos? Ore, né? Para que apareça mais profetas e pastores de Deus para pregar a palavra aqui no Tirol também. Aqui Paulo assume uma posição de pai. No versículo 2. Dá uma lida aí no versículo 2. Ele fala assim, olha, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, que querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Ele está falando como quem aqui, irmãos? Como um pai. Ele está falando como um pai. Ele está usando aqui a figura, né, do pai da época dele. Como que funcionava, irmãos, o casamento na época de Paulo? O pai, a noiva, ela era prometida para o seu noivo. Ela ficava 1 ano se preparando para o casamento. Era dever do pai cuidar dessa menina, cuidar dessa moça, cuidar dessa mulher, até o dia do casamento. Ela já estava prometida para o noivo, não tinha o ato sexual com ele ainda, mas ela não podia ter ato sexual com mais ninguém. Ela tinha que estar virgem, imaculada. Quando o pai entregava essa noiva para o noivo, entregava também um manto branco, um lençol branco. Quando eles iam para a lua de mel, né, que tinha um ato sexual, depois o marido pegava aquele pano que estava ali sujo com sangue e entregava para o pai e agradecia ele por ter protegido, por ter guardado a noiva dele até o dia do casamento. Era motivo para reincindir o noivado se a moça não fosse virgem, se a moça não fosse pura. E Paulo agora ele fala assim, olha, a igreja, ela é a noiva de Cristo. E assim como um pai tem que cuidar ele usa o exemplo mesmo, literalmente. Assim como um pai cuida da sua filha para que seja uma noiva, sabe, imaculada no dia do casamento, eu estou cuidando de vocês, porque eu tenho que apresentar vocês noiva santa e imaculada a Deus no dia da salvação. Como que nós fazemos isso nos dias de hoje? Lavando vocês pela lavagem da água, pela palavra. O dever nosso, Claudionor, o dever nosso, Paulinho, é apresentar vocês diante de Deus, noiva, imaculada, santa, pura, com as vestes brancas diante de Deus. Esse é o nosso dever. E é isso que o apóstolo Paulo estava fazendo com a igreja de Corinto. Logo, Paulo, assim como um pai zeloso, mostra para a igreja de Corinto que ele, como pai, zelava com zelo profundo de Deus pela noiva de Cristo. Amém, queridos? O que mais que o apóstolo Paulo fazia? Ele mostra agora o seu temor no versículo 3, né? Os falsos apóstolos estavam pregando em Corinto uma nova versão do evangelho.
Como assim, pastor? Eles eram servos de Satanás e não de Deus, esses falsos apóstolos. Estavam a serviço da mentira e não da verdade. O propósito deles era enganar e não edificar. O propósito deles era desviar os crentes da simplicidade do Evangelho. Da simplicidade e da pureza do Evangelho. Como que eles faziam isso, pastor? Porque a palavra simplicidade aqui dá a ideia de sinceridade, primeiro, né? E de devoção única. Paulo vai usar uma figura mais embaixo, nós vamos entender agora também, aqui mesmo, que o fato desses falsos apóstolos entrar na igreja de Coríntios com esse evangelho falso, o objetivo deles era colocar dúvida no coração da igreja de Coríntios, colocando dúvida no coração da igreja de Coríntios em relação ao evangelho de Cristo, logo eles iriam se corromper e se autodestruírem diante de Deus. E Paulo fala assim, olha, os falsos apóstolos, eles estão usando a mesma tática da serpente quando ela enganou a Eva. Qual que era a tática? Qual que foi a tática da serpente diante de Eva para seduzir Eva? Primeiro, a serpente questionou a palavra, não foi? Foi assim que Deus disse? Questionou a palavra. Segundo, negou a palavra. Não foi assim que Deus disse, não é isso que vai acontecer se você comer do fruto. E terceiro, substituiu a palavra pela mentira. Foi assim que a serpente conseguiu enganar Eva no jardim e conseguiu fazer com que ela caísse, pecasse. Enganam-se aqueles que pensam que o sexo foi o proibido que eles comeram. Não foi. Paulo, ele observou na história da Bíblia, a história de Adão e Eva, que a serpente atingiu a mente de Eva. E ele fala assim, olha, assim como a serpente enganou Eva no paraíso, assim esses falsos mestres, esses falsos apóstolos estão atacando vocês. Sabe por quê? Porque o primeiro ataque de Satanás não é moral, mas é teológico. Porque se ele consegue atingir a teologia certa na sua vida, você vai assim, isso não é mais pecado, isso pode, isso está certo também. Aí já que acontece a decadência moral. O mesmo veneno da serpente tem sido despejado nos dias de hoje em muitas pregações de muitos falsos apóstolos. Esse dia eu estava acompanhando um deles pela televisão e ele dizendo claramente, eu tomo a minha cerveja, qual que é o problema nisso? Eu sou a favor do aborto, qual que é o problema disso? Servos de Satanás estão a serviço do diabo para corromper o povo de Deus. Cuidado. Muito cuidado. Primeiro as pessoas desviam-se da verdade, aleluia, corrompendo a mente, endurecendo o coração, e logo após corrompem-se moralmente, com o coração já endurecido, agem ímpia e corruptamente, conforme está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 18. E eu quero que você abra sua Bíblia em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, quando estava na cidade de Coríntios, ele escreve a carta aos Romanos, e no capítulo 1, versículo 18, ele fala o seguinte, portanto, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem, que trocam a verdade de Deus pela injustiça ou pela mentira. É isso que Satanás faz. É isso que o diabo faz. Eu já falei aqui que a pior armadilha que você pode cair é a armadilha pela mentira. Desculpa, a armadilha pela verdade. Como assim, pastor? Eles põem um fundo de verdade só para te atrair. Quando eles conseguem te atrair a uma isca, eles vão e aplicam a mentira no seu coração. Quão triste é para essas pessoas. Chega perto de uma pessoa dessa, tenta pregar a verdade para ela para você ver. Eles vão dizer que você está ficando doido, você está fora de si. É o mesmo veneno da serpente lá no Jardim do Éden. É o mesmo veneno da serpente contra Eva. A serpente já fez o quê? Ela questionou a palavra, negou a palavra e substituiu a palavra de Deus pela mentira. E é isso que eles fazem. É isso que os falsos mestres fazem. É isso que os falsos apóstolos fazem. Paulo sabia que a mente é o principal campo de batalha espiritual. Tanto que no capítulo 10, versículo 5, ele fala o seguinte: destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É todo o pensamento. A guerra começa na mente.
O diabo vai tentar atacar a sua mente, atacar os seus pensamentos, a sua racionalidade, para tentar entrar com a mentira, corromper a sua mente. Muito cuidado com aquilo que você ouve, muito cuidado com aquilo que você assiste, muito cuidado com quem você anda, com quem você conversa, com quem você compartilha de pensamentos bíblicos. Está cheio de falsos mestres, falsos profetas por aí. Muito cuidado em nome de Jesus. Paulo também fala da sua denúncia, faz uma denúncia clara no versículo 4. A igreja estava sendo tolerante com os falsos apóstolos e intolerante com o apóstolo Paulo. Olha que coisa terrível. Esses falsos apóstolos traziam 3 coisas diferentes. O que aconteceu com a igreja de Coríntios? Eles estavam totalmente tolerantes com os falsos apóstolos. Tratavam eles bem, davam dinheiro para eles, dava comida, moradia, pagavam altos cachês para que eles pregassem na igreja. E com o apóstolo Paulo estava sendo intolerante, achando que Paulo era fraco na sua palavra, dizendo que o evangelho de Paulo era barato. Muitas das vezes não é assim. Eu já fui assim uma vez. Eu e Ana Paula já pagamos para ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a falta da verdade nos conduz a um caminho de perdição. Olha o absurdo que nós chegamos a ponto de pagarmos para ouvir a palavra de Deus. E essa não é uma característica dos falsos mestres? Cobrar para pegar a palavra de Deus? Em nome de Jesus, abra os seus olhos. Uma das maiores características dos falsos mestres, dos falsos pastores, é que eles cobram por bênção. É o mesmo espírito de Judas. Cobram para levar você até Jesus. É o mesmo espírito de Judas. Muito cuidado em nome de Jesus. E quais que eram as 3 coisas diferentes que esses falsos apóstolos traziam? Primeiro, eles pregavam um outro Jesus. Não o Jesus da cruz. Eles pregavam um Jesus triunfalista, que era apenas de curas e milagres, né? Coisas espetaculares, coisas esplendorosas. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Isso te faz lembrar de alguns showmans que acontecem na televisão? Nesse dia estava olhando a cara de pau de um deles, de trazer um caixão para cima do palco deles lá e simular uma ressurreição. Grandes shows. Fazem espetáculos. Cuidado. É isso que eles fazem. O que mais, pastor? Eles não traziam um Cristo, um Evangelho, assim como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas olha, eu decidi pregar entre vocês somente a Cristo e esse crucificado. Queridos, cristianismo que não experimenta fraqueza, cristianismo sem humilhação, cristianismo sem perseguição, sem sofrimento, não é cristianismo. Cristianismo sem renúncia não é cristianismo. Porque foi assim que o nosso mestre nos orientou, assim que Cristo foi exemplo para todos nós, a ponto de morrer na morte e uma morte de cruz por nós. Muito cuidado com esses falsos evangelhos. A centralidade da Bíblia está na morte vicária de Cristo. Aleluia. O que mais que eles tinham, pastor? Eles tinham um outro Espírito que não era o Espírito Santo, que não era o Espírito de Deus. Que Espírito era esse? Era um espírito arrogante, soberbo, autoritário, inspirados por Satanás, espírito de exaltação das obras e de seus talentos. Eles aplaudiam a si mesmos. Isso por acaso te lembra alguém que estava lá no céu e que ele se orgulhou tanto, ele se autoaplaudiu tanto, se tão bonitão, que ele falou que ia colocar o trono dele acima do trono de Deus? Por acaso esse pecado aqui não é o mesmo pecado de Satanás, que se orgulha, que se envaidece? Eu quero trazer uma palavra aqui sobre vaidade. Às vezes você acha que vaidade é colocar um brinquinho, passar um batomzinho, usar uma roupa diferente. Quem me dera se fosse só isso. Era muito mais fácil de combater. Porque existe vaidade que a vaidade está enraizada no coração do ser humano. Tudo que o ser humano faz contra Deus é baseado na vaidade. E era assim que esses falsos mestres agiam. Soberbos, prepotentes, arrogantes, com o espírito de Satanás sobre a vida deles. É assim que eles agem. O que mais, pastor? Eles abraçavam um outro evangelho. Não era o evangelho de Cristo, o Benedito. Era um evangelho falso. Só há um evangelho, o da cruz, o da graça, o do arrependimento dos pecados e da fé em Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro.
Esse é o evangelho puro, simples. O evangelho não precisa de penduricalhos. Não precisamos de melhorar o evangelho, Claudionor. Não precisamos de inventar coisas para o evangelho. Não precisamos de criar coisas para enfeitar o evangelho. Paulo falou uma coisa maravilhosa em Romanos capítulo 1, versículo 17. Mas não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque esse evangelho de hoje está dando vergonha. Esse evangelho que muitas vezes é pregado na televisão, que é pregado nos rádios, é um evangelho que envergonha. Fraco. Adulterado. Em nome de Jesus, que possamos identificar esse pão corrompido e rejeitar em nome de Jesus. Um evangelho que glorifica a Deus, esse é o evangelho de Cristo. Um evangelho que exalta a Cristo, esse é o evangelho de Cristo. Um evangelho que exige do homem arrependimento e fé em Cristo, esse é o evangelho verdadeiro. É o evangelho que o apóstolo João pregava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Os falsos apóstolos pregavam um falso evangelho. Queridos, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Já observou que para a gente pegar uma nota de dinheiro falsa e colocar no bolso é muito fácil? Já observou? Quem aqui já pegou uma nota falsa alguma vez? Eu já peguei. Já pegou também, Geraldo? Mais alguém? Já pegou, Gilson? Nota falsa? Já peguei. Se você não olhar muito bem, tiver bastante conhecimento, passa batido. O evangelho é a mesma coisa. Se você não tiver o conhecimento da verdade, enraizado em Cristo, edificado em Cristo, você vai aceitar qualquer balela que falam para vocês. Muito cuidado. Crente que não frequenta escola dominical, crente que não frequenta culto de estudo bíblico, são presas fáceis para esses falsos profetas. Presas fáceis. Paulo também tem uma convicção forte no versículo 5 e versículo 6. Ele fala o seguinte, que os falsos mestres, não satisfeitos em atacar o caráter dele e o apostolado dele, colocavam-se superior a Paulo. Olha que coisa terrível. Além de atacar a moral, a mensagem, o evangelho de Cristo e outro espírito sobre eles, eles também agora se achavam superior a Paulo no seu evangelho. Eles valorizavam a retórica grega. Irmãos, prestem bastante atenção nisso. Dava mais ênfase à forma do que o conteúdo. Mais valor à eloquência do que à verdade. Eles davam mais valor à embalagem do que o produto. Já observou como que é um falso profeta? Como que é um falso apóstolo, um falso pastor? Aquela pose bonita, fala uma palavra, né, bonita. O tom de voz dele é macio, é gostoso de ouvir. Muitas das vezes eles falam tudo igualzinho. Dependendo da linhagem que eles estão seguindo, né? Fala tudo com a mesma voz, com o mesmo tom de voz, que é a voz bonita, macia de se ouvir. Seguem o chefe deles. É isso que o falso apóstolo valoriza. Paulo não era desqualificado como orador. Ele estava dizendo que Paulo, você é um fraco orador. Se você pegar todas as cartas de Paulo, vocês vão ver que o apóstolo Paulo, ele era um exímio orador. Isso é que eles estavam dizendo, Paulo, você é muito fraco quando você levanta. Você pode até ser forte pelas cartas, mas pessoalmente você é fraco. Paulo falou, sabe por que você acha que eu sou fraco? Porque eu não me glorio em mim mesmo, eu me glorio nas minhas fraquezas. E é assim que nós devemos gloriar, sabe por quê? Porque quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Porque quando nós nos rendemos, Deus, eu não consigo mais, é aí que Deus age na sua vida e através da sua vida. E era assim que o apóstolo Paulo vivia. Aleluia. Paulo não se apresenta como um erudito da retórica, mas como um mestre da verdade. Paulo nunca se gabou de ter uma retórica, uma oratória maravilhosa, mas ele sempre se firmou na verdade de Cristo, da Bíblia, da palavra de Deus. E ele, por inúmeras vezes, citou o Velho Testamento para corroborar, para justificar as suas afirmações. Os falsos apóstolos se comparavam com Paulo, dando nota máxima a si mesmos. Eram tolos. A tendência de falar mal dos outros é uma das péssimas maneiras de se autoelogiar. Como que eles se autoelogiavam? Falando mal de Paulo. Né? Não, o apóstolo Paulo é fraco, que não sei o quê. Fazendo isso, essa forma de se autoelogiar é a mais perversa forma de autoelogio. Como? Eu falo mal das outras pessoas.
Uma coisa é você falar a verdade em relação ao comportamento terrível de uma pessoa. Outra coisa é você pegar uma pessoa de caráter ilibado, crente, fiel, verdadeiro, e você atacar a moral dele. Essa é a forma mais perversa de se autoelogiar. E o apóstolo Paulo agora, do versículo 7 ao versículo 15, ele vai falar de uma abnegação pessoal que ele tinha pela igreja de Corinto. Ele estava se autonegando de um benefício que era benefício dele, que era legítimo e legal para com a pessoa dele. Ele abre mão disso. Para quê? Para que as pessoas não tivessem armas, motivos para falar dele. Porque às vezes, irmãos, nós como pastores, até o fato de nós agirmos legitimamente é motivo para as pessoas falarem de nós. Não é verdade? Às vezes a pessoa nem conhece a nossa história, nem sabe o que se passa na vida da gente. Vamos dar um exemplo claro aqui, né? Vou usar um exemplo de um pastor que trabalha, por exemplo, que tem uma empresa, que e tem um sucesso na vida empresarial, e ele é pastor também. Aí se ele chega na igreja com um carro novo, tá roubando da igreja. Nem conhece a vida do pastor. Talvez seja uma das pessoas que mais contribui para a igreja. Mas as pessoas têm a mania de rotular. E para vocês não me rotular, eu vou abrir mão de algumas coisas, para não dar munição para os nossos inimigos. Amém? Ele fala assim, olha, os falsos mestres, assim como os oradores, seculares da época, cobravam por seus discursos. Quanto mais caro um orador, presta atenção nisso, irmãos, quanto mais caro um orador cobrava, mais importante ele pareciam ser aos olhos do povo. Haviam muitos pregadores itinerantes que espalhavam visões, filosofias, religiões e cultos, e a maioria deles tinham como objetivo o lucro, o dinheiro. Está lá no capítulo 2, versículo 17. O que acontecia? No povo grego, tinha a mania de vir para a praça para poder conversar, filosofar. Fazer demonstrar sua oratória, sua retórica grega. E eles cobravam para fazer isso, e cobravam caro. E sabe o que eles estão fazendo agora aqui? Esses pregadores, esses falsos profetas, esses pregadores itinerantes, que eu acho um perigo para a igreja, eles cobravam caro para pregar a palavra de Deus. Eles cobravam altos cachês para poder pregar a palavra de Deus. Será que isso nos remete a alguns pregadores da atualidade? Porque eu já vi pastor cobrar 70 mil numa noite para pregar a palavra de Deus. 15 mil, 20 mil, 30 mil. E não é o mesmo espírito que atuava nos falsos apóstolos de antigamente? Não é o espírito de Balaão que cobra? Não é o espírito de Judas que cobra das pessoas para levar elas a ter Cristo? E na verdade esse aqui nem levava a ter Cristo, pelo contrário. Desvirtuavam e desviavam as pessoas por um caminho perverso. Uma vez que Paulo não cobrava para pregar, os falsos mestres o taxavam como um amador. Eles falavam assim, Paulo, você não aceita dinheiro para pregar porque o seu evangelho não vale nada. Sabe qual que é a nossa tendência, irmãos? É valorizar aquilo que é pago com alto dinheiro. Porque hoje estamos aqui pregando a verdade pura e simples. Se falasse que seria pastor X aqui, lá não sei da onde, não caberia de gente aqui dentro. Sabe por quê? Porque os falsos crentes gostam de um falso evangelho e gostam dos falsos apóstolos. Amém? É assim que funciona. É assim que funciona hoje, Claudionor. É assim que funciona na maioria das igrejas. Me perguntaram ontem, o Geraldo? Você não convida fulano para cantar na sua igreja, cobra 12 mil reais, é para trás de mim, Satanás. Aqui não. Aqui não. Aqui tem o Espírito Santo, aqui tem Deus, aqui tem a palavra de Deus. Amém, queridos? Nós não precisamos de comprar um falso evangelho para atrair falsos crentes para cá, não. Estamos completamente satisfeitos com o evangelho puro e simples e verdadeiro que Deus tem nos dado aqui. A palavra de Deus. Paulo, ele se defende em 4 pontos importantes em relação aos falsos profetas que cobravam para pregar. No versículo 7, Paulo estava sendo criticado por não cobrar, por ser pobre e por não aceitar o sustento dos coríntios. Hoje em dia também é assim, não é? Com a teologia da prosperidade, o que acontece?
Quem nunca viu um post que tem na internet aí, uma postagem, que mostra lá um pastor com um carrão, uma Ferrari do lado, né? Com a mãozinha assim na cintura, e do outro lado um pastor com um fusquinha. Aí o cara da prosperidade pergunta para ele assim, até hoje andando de fusquinha, né? Aí o pastor que está com fusquinha fala assim, porque eu continuo pregando o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho da Deus da prosperidade fala o seguinte, que você tem que ser rico, que você tem que ter um carrão, uma casona, uma casa na praia, um bom sítio, uma conta gorda cheia de dinheiro, porque assim você demonstra que Deus é com você. E não é isso que o apóstolo Paulo está pregando. Não é isso. O que mede prosperidade da vida do homem não é dinheiro. Não são bens materiais. Mas é a presença do Espírito Santo dentro do vaso. E esse vaso é de barro. Para que a glória não seja do vaso, e sim de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estavam criticando o apóstolo Paulo, no versículo 7 aí. Perturbando o apóstolo Paulo. E hoje também, nos dias de hoje também é assim. Paulo dá um testemunho ousado no versículo 8 e no versículo 9. Paulo não visava o lucro, não estava atrás de dinheiro, não via a igreja como uma forma para se enriquecer. Paulo tinha a visão da igreja como a noiva de Cristo. Eu fico triste, embora fosse legítimo para o obreiro ser sustentado pela igreja. O próprio apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 9 e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Que é legítimo, que digno o obreiro do seu salário. Mas para não criar obstáculos ao evangelho e não dar motivo para as críticas dos falsos apóstolos, ele abriu mão do seu sustento para com a igreja de Corinto. Isso por quê, pastor? Por amor ao evangelho, por amor aos pecadores e por amor a si mesmo. Hoje, sabe o que nós temos hoje? Pastores que fazem da igreja uma empresa familiar. Pastores que transformam o evangelho num produto, o púlpito no balcão e o templo em uma praça de negócios e os crentes em consumidores. É isso que nós temos nos dias de hoje. São mega empresas. São reinados, impérios que passam de pai para filho. Totalmente contra, diferente do que o apóstolo Paulo pregou e vivenciou na época dele. Nós temos que ir contra isso, irmão. Não podemos aceitar isso no nosso meio. Nós temos que acreditar que Deus é com a pessoa quando nós vemos as credenciais de verdadeiro pastor na vida dele. Pessoas cheias do Espírito Santo, compromissadas com a palavra, compromissadas com o reino de Deus, compromissadas com a noiva de Cristo. E não com o lucro e não com o dinheiro. O apóstolo Paulo, ele enfrentou de frente, cara a cara, esses opositores. Paulo foi sustentado por uma igreja pobre, enquanto pregava numa igreja rica. Sabe o que Paulo fala com os coríntios? Ele fala assim, olha, eu não fui pesado para vocês. Eu não cobrei nenhum centavo de vocês para pregar o evangelho para vocês. Enquanto vocês, ricos e abastados financeiramente, estavam sendo pastoreados por mim, sabe quem estava me financiando, sabe quem estava me patrocinando e pagando meu salário, me sustentando? A igreja da Macedônia. Os pobres da Macedônia estavam, sabe por quê? Porque quando eu estava no meio de vocês, eu passei necessidade e vocês não me acolheram. Sabe por quê que eu rejeitei? Para vocês não terem motivo para falar que eu estava pregando para vocês por dinheiro. Isso é amor pelo evangelho. É isso que eu não consigo ver, irmãos, nos dias de hoje, na vida de muitos pastores. Porque pregar o evangelho por 10, 20, 30, 40, 50 mil e falar que é por amor é muito fácil. Eu quero ver pregar o evangelho de graça. Eu quero você ligar um camarada desse aí, os bambambam da internet, o bambambam da mídia social. Eu preciso de você para pregar aqui na semana que vem. Não vai ganhar nem um centavo por isso, só a passagem, duvido se vem. Sabe por quê? Porque são lobos devoradores. São falsos pastores, falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos cantores, falsos servos de Deus.
Sabe o que eles querem? Fama, dinheiro, poder. Eles querem usar o evangelho para se autopromoverem. Eles querem usar o evangelho para ter fama, para ter dinheiro, para se enriquecerem. E nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que abrir os nossos olhos. Não pagamos ninguém para pregar nessa igreja. Não pagamos ninguém para cantar nessa igreja. Porque essa igreja foi comprada por um alto preço. Foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Somos dele. Somos dele. Pertencemos a ele. E é ele quem sustenta essa igreja. É ele quem nos faz que nós ficamos firmes em Cristo Jesus, o próprio Deus. É o próprio Deus. Não precisamos de mega pregadores, de mega cantores aqui para encher essa igreja, para fazer com que as pessoas fiquem firmes aqui. Sabe por quê, Benedito? Porque nós acreditamos que é Deus que nos mantém de pé em Cristo Jesus, porque Ele nos selou, Ele nos ungiu, Ele colocou dentro de nós, deu o Espírito Santo como garantia de que Ele vai nos buscar. E nós servimos a Ele não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E Ele é Deus Todo-Poderoso e Salvador das nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Paulo faz uma defesa eloquente do versículo 10 ao versículo 12. Diante da acusação de não amar os coríntios por não aceitar ser assalariado por eles, Paulo reafirma o seu amor e diz exatamente o contrário, que foi por amor que ele não pegou o dinheiro, que ele não aceitou ser assalariado pelos coríntios. Que ele pastoreou não por dinheiro, mas por amor. Essa é a maior prova de amor que nós podemos dar para com a igreja. Não pastoreamos por dinheiro, irmãos. Pastoreamos por amor. Por amor a Deus. Por amor à sua palavra. Por amor aos pecadores. Por amor à noiva de Cristo. Assim que é a credencial de um verdadeiro pastor. O que mais, pastor? Paulo faz uma condenação categórica. No versículo 13 ao versículo 15. Paulo arranca as máscaras. Aí Paulo já perde, sabe, a estribeira mesmo. Paulo, até agora eu fui com muita bandura, né? Falando de forma indireta, mas agora eu vou rasgar o véu, eu vou arrancar as máscaras. Sabe quem são essas pessoas que estão fazendo isso? Essas pessoas são falsos apóstolos. E de uma forma bem clara, ele fala o seguinte, olha, eles não têm legitimidade, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, enganadores, trapaceiros, servos de Satanás. Ele não engana, Paulo não tampa o sol com a peneira. Até que são falsos, não, agora ele rasga o verbo mesmo. Olha, são obreiros fraudulentos, enganadores, trapaceiros. Ele usa a palavra aqui, para trapaceiro, do grego, dolios. Esse dolios que traduz trapaceiro, dá a ideia também de isca para peixe. Isca para peixe. O que Paulo está dizendo? Que assim como Satanás é enganador e pode fazer cair fogo do céu, esses falsos mestres são discípulos de Satanás com os seus falsos milagres. Eu não acabei de falar aqui que o homem levou um caixão, né, para cima do púlpito e está lá com uma marreta. Estava com a marreta. Estava com a marreta lá, a marreta da justiça de Deus. Bate aí. E a mulher ressuscitou, estava morta, ressuscitei. Que cara mais limpa. Não é possível, eu fico pensando, não é possível que esse povo não vê que é um falso milagre, gente. Falsas curas. Uma certa vez tem um vídeo rodando de um outro pastor aí, que ele xinga uma velhinha, que ele contratou para fazer um falso milagre. Ó, paga aquela velhinha lá, filha não sei de quem lá, né, que estamos fazendo é raiva já, e manda ela embora. Está no vídeo, nitidamente, a leitura labial, dá para ver. Sabe o que é isso, irmãos? Isca. Sabe para que serve? A isca é para alimentar, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. A isca não é para alimentar. A isca é para atrair. Cuidado para você não cair na isca. Cuidado para você não ser atraído por esses falsos profetas, por esses falsos pastores, por esses falsos apóstolos. Muito cuidado. Que eles usam assim como Eva foi enganada lá no Jardim do Éden, eles usam de astúcia, de trapaça, seus ardis intentos para enganar também o povo de Deus. Porém, sabe o que Paulo fala? A condenação deles é certa no tribunal de Cristo.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Mateus capítulo 7, versículo 21, naquele dia, eles vão aparecer lá perante o Senhor, falar, Senhor, mas no teu nome, porque eles usam o nome de Jesus. No teu nome nós curamos enfermos, falamos novas línguas, fizemos sinais e maravilhas. E sabe o que é importante nesse texto? Que eles reconhecem que Jesus é o Senhor. E que no nome de Jesus há poder sim. Mas Jesus fala assim, olha, eu sou Senhor. O meu nome faz muito mais do que vocês acham que vocês fizeram. Mas vocês, quem são? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos desde a fundação do mundo, porque eu não vos conheço. Sabe o que é a palavra conhecer do grego? Da ideia de relacionamento. Eu não tenho intimidade com vocês. É isso que vai acontecer com eles. O dia deles está chegando, a batata deles está assando. Está chegando o grande dia do Senhor. Está chegando o dia em que eles vão ter que se apresentar diante daquele que tem os olhos como chama de fogo que tudo vê. Paulo agora, do versículo 16 até o 23, parte A, ele vai falar de uma loucura deliberada, né, de Paulo pela igreja. Que loucura é essa? Paulo agora usa o mesmo método dos falsos apóstolos para demonstrar para a igreja de Corinto sua insensatez. O que ele fala? Paulo não quer e não gosta de ser exibicionista. Ele não gosta disso. Assim como os falsos apóstolos faziam. Mas ele vai fazer isso, ele vai se exibir um pouco, né, para ganhar a confiança da igreja de Corinto, para o bem-estar da igreja de Corinto, e não para ganhar dinheiro, como os falsos apóstolos faziam. Amém? Vamos ver isso em 3 pontos. Primeiro, a metodologia que ele aplica, no versículo 16 ao versículo 19. O autoelogio já era desprezado por Paulo, lá no capítulo 10, versículo 18. Olha, não é perfeito aquele que se elogia a si mesmo, mas aquele a quem Deus elogia, né? Mas para a igreja de Corinto, ele usa essa loucura. Ele fala, olha, vou cometer um ato de loucura. Eu não quero fazer isso. Eu não quero, mas vocês estão me forçando a fazer isso. E por um momento, eu vou ser louco para com vocês e vou me exibir para vocês. De que forma? Para fazer com que os coríntios o entendessem, né? Paulo vê isso como uma loucura, né? Porque era exatamente assim que os falsos apóstolos faziam. Eles eram loucos de se autoelogiarem. Essa tarefa não lhe agradou, por isso sempre desculpa a cada momento que a faz. Mas sabia que o que estava em jogo era o verdadeiro evangelho de Cristo. Como assim? A cada momento que ele se autoelogiava, gente, estou fazendo isso, mas eu não quero fazer isso. Vocês me desculpem, é insensatez minha, e vai falando. Mas eu vou te mostrar uma coisa, vou apresentar outra coisa para vocês, e vai apresentando. No versículo 20, Paulo fala de uma tolerância reprovada. Os coríntios estavam tolerando os falsos apóstolos, e Paulo reprova isso eficazmente no versículo 20. Os crentes de Corinto prestigiavam os falsos mestres, que os oprimiam, né? Ao mesmo tempo em que eles eram intolerantes com Paulo. Presta atenção numa coisa, irmãos. É a mesma coisa de você ter 2 amigos. Tem aquele amigo que é chato, que só te faz chorar, que é só tristeza na sua vida, mas você suporta ele com muita paciência. E aquele que é bonzinho, que sempre te faz sorrir, né? Que sempre está com você nas horas difíceis, você é intolerante com ele. É uma insensatez. Paulo falou, eu vou guerrear contra vocês, porque essa tolerância sua é reprovada. Vocês brigam comigo que leva a verdade para vocês, mas suportam com muito carinho esses falsos mestres que vão arrancar dinheiro de vocês e oprimir vocês. Paulo ele descreve, olha o que Paulo fala, né? Ele descreve a escravização, o roubo, olha as palavras que ele usa. Escravização, roubo, controle, orgulho e violência física dos falsos apóstolos, e destaca 5 atitudes dos falsos apóstolos para com a igreja de Corinto. Primeiro, eles escravizavam os falsos apóstolos. Eles escravizavam seus seguidores com um falso evangelho e iludiam o povo com mensagens triunfalistas. Segundo, eles se apropriam, né, gananciosamente dos bens dos crentes de Corinto, pois o interesse deles era o dinheiro e não as almas. É isso que eles faziam. Terceiro, eles enganavam os seus seguidores, e isso pode ser ilustrado, né? Como se fosse eles enganavam os crentes como? Assim como alguém arma a arapuca para pegar um pássaro,
E assim como alguém joga uma isca para pegar o peixe, é assim que os falsos mestres prendiam, iludiam e enganavam a igreja de Corinto. E eles estavam tolerando isso, tolerando com muita tranquilidade. O que mais que eles faziam? Esses falsos profetas, eles se comportavam com arrogância, exaltando a si mesmo, ao invés de exaltarem a Cristo. Buscavam seus próprios interesses. O que mais, pastor? Eles eram truculentos em suas atitudes. Eram ataques verbais, intensos, escrotos e aviltantes e humilhantes contra os crentes. E eles suportando tudo isso. E a gente não vê isso de vez em quando na televisão? Sim ou não, irmãos? Os camaradas sendo grosso, tosco. Eu já falei aqui, teve uma irmã que foi numa igreja ali na Vila dos Andradas, né? E fizeram a lavagem cerebral tão grande que ela entregou todo o dinheiro dela. E quando ela foi, assim, eu tenho que pagar passagem. Tá, mas eu vou conversar com o pastor. Eu falei, pastor, será que você pode me dar, não sei se é 2 ou 3 reais, para eu poder pagar a passagem de volta para casa, porque eu dei todo o meu dinheiro aqui hoje na igreja. Aí o camarada vira e vai falar assim, você não tem fé que Deus vai prover um transporte para você? E sabe o que mais me dói, Claudionô? Sabe o que mais me dói? Que esses pastores nunca foram na casa de um membro. Nunca. Nunca visitaram um membro na sua casa. E os membros estão tudo lá arrastando e carregando ele no colo. Não dá para entender isso aqui que Paulo está dizendo. Vocês são totalmente intolerantes comigo, vocês carregam esse povo na palma das mãos, tratam eles com pão de ló. Esses que sempre escravizam você, enganam vocês, são arrogantes com vocês, vocês estão suportando com muita tranquilidade. É de doer. Bem, no versículo 21 ao 23a, né, Paulo lança um desafio, propõe um desafio. Ele fala assim, olha, já que a proposta era competir, Paulo fala como que fora de si. Estou me sentindo fora de mim para falar isso com vocês, porque eu não acredito que eu estou fazendo isso. Né? Mas, para mostrar que em nada eu sou inferior a esses falsos apóstolos, Paulo, né, pelo contrário, ele mostra em vários pontos como que ele era totalmente superior a esses falsos apóstolos. De que forma, pastor? Estou terminando. Primeiro, ele fala assim, aos falsos apóstolos, não, porque eu sou hebreu, porque eu sou israelita, porque eu sou descendente de Abraão, e vai falando aquele monte de coisa. Paulo fala assim, é mesmo? Vocês são hebreus? Eu também. Nota 10 para mim que eu sou hebreu legítimo, a tribo de Benjamim. O que mais? Nós somos israelitas. Quando ele fala de israelitas, ele está lembrando, né, como filhos da promessa, filhos de Abraão, né, enfatizando o caráter social e religioso. Paulo falou assim, meu amigo, eu também sou. Inclusive em Romanos capítulo 9, ele começa chorando, né? Eu tenho grande tristeza pelos meus irmãos da carne. Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Porque são contados os filhos da promessa. Eu sou, nota 10 para mim também. O que mais? Eles pretendiam, né? Eles falavam que eles também eram descendentes de Abraão, os falsos apóstolos. Paulo fala assim, se eles se julgam ser descendentes de Abraão, muito mais eu, sou filho da promessa, né? Da tribo de Benjamim, não tem problema nenhum com isso. Hebreus, quando eles estão citando aqui, porque eu sou hebreu, eles estão falando de etnia. Quando ele fala assim, eu sou israelita, está falando de religião e está falando de ser religioso e socialmente correto. Quando fala de descendência de Abraão, está falando de entendimento teológico. Porque quando fala, sou filho de Abraão, né, está falando assim, olha, eu sou filho da promessa de Deus, eu entendo da promessa que Deus fez para Abraão, eu entendo a teologia bíblica, então também me comporto como filho de Abraão. É isso que está sendo dito aqui. Eles também se declaravam ministros de Cristo, mesmo não sendo. Paulo fala assim, olha, se vocês fossem apóstolos verdadeiros, tudo bem. Vocês se julgam ser de Cristo, mas são filhos de Satanás. Embora vocês não são, eu, apóstolo Paulo, sou apóstolo segundo a vontade de Deus e não dos homens. Não foi porque me deram carta, não foi porque os discípulos me treinaram, não. O próprio Espírito Santo me fez apóstolo dos gentios. O próprio Deus. Amém, queridos? Paulo agora vai enumerar, agora que é a parte mais triste da carta, né? Paulo vai enumerar uma lista de cicatrizes, não uma coleção de medalhas, como os falsos apóstolos faziam, mas uma extensa lista de seus sofrimentos pela igreja. Sofrimento intenso de Paulo pela igreja, está no versículo 23 até o 33. 23, parte B, até o 33.
Aquilo que os falsos apóstolos consideravam uma vergonha, Paulo ostenta como triunfo, enquanto se gloriavam de suas patentes, né? Paulo se gloria em suas fraquezas. Enquanto os falsos apóstolos queriam dinheiro, Paulo sofria por causa da igreja. Olha que contradição. Uns se vangloriando, uns querendo dinheiro, uns querendo se aparecer, se auto-elogiando. O apóstolo falou assim, não, eu me glorio nas minhas fraquezas. Vocês se acham apóstolos porque são israelitas, porque são hebreus, porque se consideram filhos de Abraão, eu vou mostrar para vocês as características de um verdadeiro apóstolo. Aleluia. Enquanto os falsos apóstolos mostravam seus troféus, Paulo mostra o seu catálogo de sofrimento por causa de Cristo. Ele fala assim, olha, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe por que Paulo falou isso, irmãos? Por causa disso daqui, olha. Vejamos. Paulo falou assim, olha, eu fiz trabalhos extenuantes, a ponto de tirar a minha força, a ponto de eu desmaiar, de tanto que eu trabalhei. Eu não tirei férias, eu não tirei folga, eu não curti feriado, eu não pedi um tempo na obra de Deus, eu trabalhei até a morte. E vocês fizeram isso? Agora começa a diferença entre Paulo e os falsos apóstolos. Agora que começa a diferença. O que mais? Os castigos físicos intensos que Paulo sofreu. Prisões. Paulo passou 1/3 da vida dele preso. E mesmo preso, ele não parava de evangelizar, escrevendo carta para todas as igrejas. Ele evangelizava o soldado. Tanto que quando ele escreve para a igreja, se não me engano, de Colossenses, né? Ele fala assim, olha, eu vos saúdo e os também da casa de César. Ele preso, ele monta uma igreja dentro da casa do imperador César. Pregando o evangelho, preso. Ele fala assim, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Aleluia. Preso na prisão lá, com os pés e mãos amarradas. Ele e Silas. Fala assim, ô Silas, como é que tá aí? Dá para cantar um hino? Então vamos cantar, porque pode amarrar a mão, pode amarrar o pé, pode amarrar o pescoço, mas se tiver voz, vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a outra diferença do apóstolo Paulo. Açoites, 39 vezes 5. Esse açoite, ele era aplicado da seguinte forma, tirava a blusa do camarada, 13 chibatadas eram dadas no peito do camarada. Esse chicote, ele era feito de uma tira de couro de bezerro e 2 tiras de couro de jumento, trançado. Pegava, arrancava a camisa do camarada e dava 13 no peito, depois virava as costas, dava mais 29. Muitas pessoas morriam nesse flagelo, não suportavam. Paulo foi 5 vezes golpeado dessa forma. 5 vezes, dá quantas chibatadas? 196. Por 196 vezes. O apóstolo Paulo, ele foi golpeado. Está vendo as verdadeiras credenciais de um apóstolo, irmãos? Está vendo a diferença para Paulo desses apóstolos de hoje aí, que se dizem apóstolos? E mais, pastor? Os perigos que Paulo sofreu de morte. Não vejo pessoas que mais passou perigo de morte do que o apóstolo Paulo. Como, pastor? Em Damasco, teve que descer por uma corda, num cesto, porque queriam matar ele. Em Filipos, ele foi preso, foi apedrejado. Em Éfeso, brigou com feras. Em Jerusalém, sofreu a conspiração do povo de Jerusalém. Sofreu naufrágio, foi mordido por uma cobra venenosa. Cadê os falsos apóstolos agora para competir com ele? Vocês querem competir comigo? Eu vou mostrar para vocês quais são as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Isso aqui é o sofrimento com o qual Cristo sofreu por nós. Eu trago do meu corpo as marcas de Cristo. Ninguém mais me incomode. Aleluia. E mais, pastor? Flagelo com varas. Era o açoite, porém, o primeiro açoite que ele sofreu foi dos judeus. O segundo açoite era dos romanos. Era uma vara grossa. 39 vezes por 3 vezes. Quase morreu quando foi apedrejado em Listra. Apedrejaram ele, arrastaram ele como morto, achavam que ele estava morto e lançaram ele fora da cidade.
Cadê os falsos apóstolos para se gabarem agora? As viagens, perigos de naufrágio, 3 vezes naufragou, aleluia. Ou 4, porque quando ele escreveu essa carta aqui, só tinha naufragado 3 vezes. Tem mais uma vez que ele naufragou, também foram 4 naufrágios. Perigos por todos os lados. E esses falsos apóstolos querem se comparar com ele. Privações, versículo 27. Privações e necessidades dolorosas. Como o que, pastor? Tem coisa que humilha mais uma pessoa, irmãos, do que ficar com fome? Hã? Já pensou você passar o dia inteiro, 2 dias sem comer? E do que esses falsos apóstolos gostam? Os melhores hotéis, passar de avião, classe A, levar eles nos melhores restaurantes. Por que não vão disputar com o apóstolo Paulo? Fome, frio, nudez, vigílias, passou noites acordada. E o que mais afligiu o apóstolo Paulo? Preocupação com todas as igrejas. E agora Paulo, ele fala de uma fuga, né? Terrível. Versículo 32 e 33, para finalizar. Ele lembra da primeira coisa que aconteceu com ele quando ele se converteu ao Evangelho. Ele fala tudo isso que ele sofreu durante a caminhada dele. Só que ele lembra que a mais humilhante para ele foi a de Damasco. Quando ele chegou para Damasco, perseguindo o crente, lançando o crente para a prisão, que Deus converte o coração dele, ele passa de perseguidor a perseguido. E ele, de forma humilhante, é descido por um cesto. Teve que sair se escondido da cidade. Chegou imponente, botando moral, botando banca. E Deus domou aquele touro bravo. Deus fala assim, Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões de Deus. O aguilhão é aquele ferro quente de marcar o boi. E Deus chama ele de touro bravo. Você é um touro bravo, está recalcitrando contra os meus aguilhões, Paulo, não faça isso. Eu vou mostrar para você o quanto que você deve sofrer por causa do Evangelho. Paulo finaliza com uma pá de cal, para enterrar, para sepultar mesmo seus opositores em suas presunções, pois enquanto eles se gloriavam em suas virtudes e realizações, Paulo diz no capítulo 11, versículo 30, põe para nós aí, o versículo 30, por favor, Geraldo. Põe o versículo 30 para nós. Olha o que Paulo fala. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Aleluia. Paulo sabia que sua autoridade não vinha de si mesmo. Paulo sabia que o seu chamado era de Deus. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Paulo sabia que o seu chamado não vinha da sua própria força, mas que a sua fraqueza era o motivo pelo qual ele poderia e queria sempre se orgulhar, porque é na fraqueza que ele encontrava força em Deus. Ele não se gloriava das suas patentes, mas se gloriava das suas cicatrizes, das marcas de Cristo que ele trazia no corpo dele. Para finalizar, irmãos, que possamos aprender como o apóstolo Paulo, com sua humildade, com sua submissão a Deus. Que esse capítulo 11 seja uma contradição com a teologia da prosperidade para nós. Que possamos usar esse capítulo 11 para contradizer literalmente a teologia da prosperidade, esses falsos apóstolos, esses falsos mestres. Que Deus nos ajude a saber em quem temos crido. Que o Senhor possa nos fazer entender que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que possamos lutar esse bom combate todos os dias contra esses falsos apóstolos, entendendo que o Evangelho de Cristo deve ser pregado e que deve permanecer em nossos lábios até a vinda de Cristo. Amém, queridos? Curva a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, eu quero dar graças ao Teu nome nessa noite, Senhor. Porque o Senhor é poderoso, Pai, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus, quanta força o Senhor, Pai querido, demonstrou na vida do apóstolo Paulo, Deus. Quanto poder derramado sobre a vida daquele homem, Senhor. Para suportar todas essas provações, Deus. Todos esses ataques, meu Deus.
Deus, coloca submissão, Deus, coloca mansidão, humildade no nosso coração, bondade, Senhor, para que possamos aprender, para que, por exemplo, desse homem, para que o Senhor levantou para ser exemplo para nós nos dias de hoje, Deus. Não há glória no nome do apóstolo Paulo, mas há glória no teu nome, Senhor Deus, porque só um Deus todo-poderoso, um Deus verdadeiro, justo, somente um Deus, Pai, que pode todas as coisas, é capaz de dar força ao ser humano para suportar tão grandes provações e não retroceder, Senhor. Só um Deus milagroso, só um Deus onipotente, onipresente, onisciente como o Senhor pode dar força ao ser humano para suportar tão ferozes ataques, Pai, dos inimigos, Senhor. Só o Senhor, Deus, para preservar a nossa vida. Só o Senhor, Deus, para guardar a nossa vida, esses ataques terríveis de Satanás, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que assim como o Senhor defendeu, assim como o Senhor protegeu a vida do apóstolo Paulo, Deus, o Senhor também guarda, Pai, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, Pai. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso guarda fiel. Nós encontramos, Pai, de refúgio, fortaleza e segurança no Senhor, Pai. Peço ao Senhor que o Senhor guarde essa igreja, que o Senhor guarde os seus servos aqui na igreja do Tirol, Pai, debaixo das tuas asas, e nos faça, Pai, estar seguros no Senhor Jesus. Nos faça estar firmes na Tua palavra. Nos faça para nos gloriarmos nas nossas fraquezas, Pai querido. É porque é nas nossas fraquezas que nós conseguimos ver a manifestação do Seu glorioso poder em nossas vidas, Deus. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que tem sido duramente perseguido por causa do Evangelho, Pai. Se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que tem sofrido, Pai, que ataques de todos os lados por causa do verdadeiro Evangelho, Pai. Que o Senhor possa renovar as forças dessa pessoa nessa noite. Que o Senhor possa renovar, Pai, a esperança, a fé e o amor ao Senhor no coração dessa pessoa no dia de hoje, Deus. Pai, pedimos ao Senhor, Pai, que caia por terra os nossos inimigos. Caia por terra, Pai, aqueles que querem ver o nosso mal, Senhor. Que caia por terra, Pai, aqueles que querem vir nos dilubriar, nos pescar, Deus, para um falso evangelho, Senhor. Deus, nunca nos deixe cair da graça, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós sabemos que se estamos de pé, é porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos fortalece, Senhor. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa rocha forte, o Senhor é o nosso guarda fiel, Deus, o Senhor é o nosso general, Senhor. O Senhor tem dado ordem aos seus anjos a nosso respeito, e é por isso que estamos de pé, Senhor. Não é pelo nosso próprio mérito, não é porque nós somos bons, somos fortes, mas porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque de uma forma soberana, de uma forma poderosa, o Senhor tem usado a nossa vida, Pai querido, para pregar o verdadeiro Evangelho, Senhor. Nos ajuda a resistir, Senhor, nos dê força, Pai, nos dê graça, nos ajuda a usar as armas certas, Pai, as armas espirituais, Pai, para que possamos estar firmes nessa batalha, para que possamos combater o bom combate, Senhor Deus, e guardar a nossa fé todos os dias, em nome de Jesus. Pai, nos guarda, Senhor, acampa os seus anjos ao nosso redor, dê ordem aos seus anjos a nosso respeito, Senhor, para que o nosso pé não tropece em pedra alguma, Senhor, para que possamos em tudo confiar no Senhor, para que possamos em tudo para nos deleitarmos no Senhor, para que possamos nos gloriar no Senhor e não em nós mesmos, Senhor. Abençoa a tua igreja, Deus, fortalece o teu povo, Deus, aqui no bairro de Tirol, Senhor. Deus, dê vitória a essa igreja, Pai. Deus, lava essa igreja, Deus. Purifica essa igreja pela lavagem da água, pela palavra, Senhor. Deus, nos faça conhecer a verdade, para que a verdade venha nos libertar todos os dias, Pai. E que a mentira, que o engano, Deus, que a trapaça, que as astutas ciladas do diabo, Pai querido, sejam todas reconhecidas por nós, para que possamos fugir, para que possamos desfazer as obras das trevas, Pai, por meio da verdade em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dê força para renovar nossas forças como as da águia, porque nós confiamos no Senhor, porque nós acreditamos no Senhor. A tua palavra diz, Pai, que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, Deus. Obrigado, Senhor, por ter aberto os nossos olhos.
Obrigado, Senhor Deus, por ter, Deus, trazido luz aos olhos do nosso entendimento e sabedoria ao nosso coração, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado por ter usado de bondade para conosco em Cristo Jesus. Obrigado por tua graça, por teu favor imerecido sobre as nossas vidas, Senhor. Ah, Espírito Santo, continua nos capacitando, Deus. Continua nos fortalecendo em Cristo Jesus. Continua, Pai querido, abrindo os nossos olhos, Pai. Continua desvendando, Pai querido, a cada dia mais diante de nós os laços do inimigo, para que possamos, Pai querido, pregar contra isso, para que possamos combater o falso evangelho, para que possamos ir com a verdade destruir a mentira, para que possamos com a luz afastar as trevas, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Renova nossas forças, Deus. Nos capacita, Senhor, nos fortalece, Deus. Tem misericórdia da nossa vida, Espírito Santo. Deus, tem misericórdia do nosso coração. Protege a nossa mente. Protege o nosso coração, Senhor. Protege a nossa retaguarda. Protege a nossa frente, a nossa direita, a nossa esquerda, em cima, embaixo, Pai. Nos livra, Pai querido, da morte espiritual, Senhor. Nos livra, Pai querido, das setas inflamadas do maligno. Que possamos sempre, Pai, estar armados e preparados para essa guerra. Que possamos sempre estar capacitados pelo Senhor para enfrentar essa batalha até a vinda do Senhor, Pai. Eis aqui, Senhor, um bom soldado, Senhor. Eis aqui um soldado do Senhor. Eis aqui um exército do Senhor preparado, Deus, capacitado pelo Senhor para a batalha. Usa nossas vidas, Pai querido. Usa a minha vida. Usa essa igreja, Senhor Deus, para pelejar, para batalhar, para defender o verdadeiro evangelho, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.